Se isso falhar, a gente morre. Não amanhã, não depois. Na mesma fração de segundo. Estamos descendo para o lugar mais profundo da Terra, 11.000 metros, onde a pressão é tão absurda que pode esmagar aço como se fosse uma lata vazia. E hoje não é só uma descida. É um teste, um experimento novo. Uma decisão arriscada, e ninguém tem certeza absoluta de que vai funcionar. Se houver uma microfalha no casco, não existe resgate. Não existe plano B. Não existe vamos tentar subir. Existe implosão instantânea, silenciosa e irreversível. A descida começa. 2.000 metros, tudo normal. 5.000 metros, estalos controlados. 8.000 metros. Silêncio estranho. 10.000 metros. O primeiro som diferente ecoa. Errado. Ninguém fala. Mas todo mundo pensa a mesma coisa. Isso não estava no plano. Então o segundo ruído vem, mais forte. E um dos sensores simplesmente apaga. Sem confirmação, e agora estamos a quase 11 quilômetros abaixo da superfície, sem saber se a estrutura ainda está intacta. Se o casco tiver cedido alguns milímetros, já era. E por alguns segundos, ninguém sabia se estava vivo ou morto. O que aconteceu depois disso quase encerrou a exploração humana nas profundezas. E o pior, foi uma escolha consciente. Nós decidimos testar o limite, e o abismo respondeu, agora segura. Porque o que você vai ouvir nos próximos minutos é o momento mais tenso dessa série até agora. Você teria coragem de descer 11.000 metros completamente sozinho? Sem equipe dentro da cápsula, sem voz ao seu lado, sem ninguém para dividir o silêncio. Porque houve um homem que fez exatamente isso. Ele entrou em uma esfera de metal do tamanho de um carro pequeno. Fechou a escotilha e deixou que o oceano o engolisse. Sem aplausos, sem espetáculo. Só ele e o fundo mais profundo da Terra. A Fossa das Marianas já é assustadora quando você está acompanhado. Mas sozinho, a solidão lá embaixo não é apenas física. Ela é psicológica. E antes de entender o que ele viu, você precisa entender quem ele era. Não era imprudente, não era inconsequente. Não era um aventureiro buscando fama. Era alguém obcecado por limite. Obcecado por saber até onde o ser humano pode ir. Enquanto muitos exploradores descem com equipe de apoio interna, ele decidiu fazer diferente. Queria silêncio absoluto, queria foco total. Queria provar que o limite humano não é definido pelo medo coletivo. Mas aqui começa a tensão, porque existe algo que ninguém fala sobre mergulhos profundos. A subida pode ser interrompida. E se houver falha, não há plano B. Quando ele começou a descer, tudo parecia normal. Sons estruturais esperados, leve compressão. Estalos controlados. Mas quanto mais a luz desaparecia acima dele, mais o cérebro começava a reagir. Porque quando a última partícula de luz some, você percebe algo brutal. Você está em um ambiente onde a vida humana não pertence. E o cérebro sabe disso. Mesmo que você esteja protegido por metal. Mesmo que os cálculos estejam corretos. Existe uma parte primitiva da mente que sussurra. Você não deveria estar aqui. A 2.000 metros, ainda existe noção de profundidade. A 5.000 metros, o oceano já parece infinito. Mas a 8.000 metros, você começa a sentir algo diferente. Não é medo imediato, é isolamento absoluto. O rádio ainda funciona, a superfície ainda responde. Mas a distância psicológica começa a crescer. E quando ele cruzou os 10.000 metros, o silêncio mudou. Não era apenas ausência de som externo, era a ausência de referência, sem horizonte, sem céu, sem cima, sem baixo perceptível, apenas escuro. E o mais perturbador, ele pediu para reduzir a comunicação. Queria experimentar o abismo sem interferência. Queria ouvir apenas o casco e os próprios pensamentos. Mas o cérebro humano não foi feito para silêncio total prolongado. E ali começa algo que poucos relatam. A mente começa a amplificar. Pequenos ruídos viram eventos, pequenas vibrações viram ameaças. A imaginação ganha espaço, e quando você está sozinho, não há ninguém para dizer, está tudo bem, e ele ainda não tinha chegado ao fundo. Mas o que aconteceu quando tocou o solo da fossa mudou completamente a percepção sobre o que significa estar sozinho no planeta. E o mais estranho não foi o que ele viu, foi o que ele sentiu.
Quando o submersível finalmente tocou o fundo da Fossa das Marianas, não houve impacto dramático. Não houve explosão de sedimento como nos filmes. Foi suave, quase delicado. Um leve contato, como se o oceano dissesse você chegou. Mas ali começa algo que nenhum treinamento simula. Porque descer é uma coisa. Estar parado a 11 mil metros é outra completamente diferente. Durante a descida existe movimento, existe progresso, existe meta. Mas quando você está parado no ponto mais profundo do planeta, você não está indo a lugar nenhum. Você está no fim, e o cérebro sente isso. Ele olhou pelos monitores externos. Feixe de luz iluminando apenas alguns metros à frente. O resto, infinito negro sem horizonte, sem referência espacial. A sensação de escala desaparece. Você não consegue calcular distância, não consegue perceber profundidade. É como estar flutuando no espaço, só que com 1.100 atmosferas pressionando o casco. E aí acontece algo inesperado. Ele descreveu depois como o momento mais silencioso da vida. Não era só a ausência de som externo. Era a ausência de interferência sem vento, sem vibração urbana, sem eco, sem vida perceptível. O oceano profundo não faz barulho como imaginamos, ele absorve. E quando você está sozinho nesse silêncio, seu próprio corpo vira o som dominante. Respiração, batimentos, movimento mínimo dentro da cápsula. E é aí que a mente começa a criar contraste. Pequenas sombras parecem movimento, partículas suspensas parecem criaturas. O cérebro tenta preencher o vazio, porque vazio absoluto não é natural para nós. Mas a parte mais intensa não foi visual, foi emocional. Ele percebeu algo brutal. Se algo falhar agora, ninguém chega a tempo. Não existe resgate a 11 mil metros. Não existe aguente firme. Não existe margem. Existe implosão instantânea. E quando você está acompanhado, o medo se divide. Mas quando está sozinho, ele multiplica. Mesmo sendo um explorador experiente, mesmo entendendo cada parafuso da máquina, mesmo confiando nos cálculos, existe uma camada primitiva do cérebro que reage à solidão extrema. E essa camada não entende engenharia. Ela entende vulnerabilidade, mas então algo aconteceu. Algo pequeno, algo que qualquer outra pessoa talvez ignorasse. Um ruído externo, não estrutural, não metálico. Algo diferente ele congelou, apagou momentaneamente as luzes externas. Escuridão total, e ficou ali, esperando, porque a pergunta que começou a surgir não era mais sobre pressão, era sobre presença. Luzes apagadas, escuridão total, nenhum feixe iluminando o fundo, nenhuma referência, nenhum ponto fixo. Apenas preto absoluto. Ele fez isso de propósito. Queria confirmar se o ruído externo era real, ou apenas interferência da própria mente. E quando você apaga a única fonte de luz a 11 mil metros, você entende o que significa ausência. Não é escuro como uma noite sem lua. É escuro como algo que nunca viu luz. O tipo de escuridão que não reflete nada, que não devolve profundidade, que não oferece perspectiva. E ali dentro da cápsula, ele estava completamente sozinho, sem comunicação por alguns minutos, sem ruído externo, só a própria respiração. E então, o som novamente. Não estrutural, não metálico. Algo mais suave. Como um deslocamento de água, um movimento. Pequeno ponto mais próximo. Ele acendeu as luzes externas lentamente. O feixe cortou a escuridão como uma lâmina. E por um segundo, nada. Sedimento, partículas suspensas. Depois, algo cruzou rapidamente a borda do campo iluminado. Não foi claro o suficiente para a identificação. Não foi grande, mas foi real. E o cérebro humano reage de forma interessante a isso. Quando você está acompanhado, você compartilha percepção. Você viu isso? Sim, vi. Mas quando está sozinho, a dúvida entra. Eu realmente vi? Ou imaginei? Ele manteve a luz fixa por alguns minutos. Nenhum outro movimento visível, mas o ruído não se repetiu. E é aí que surge a parte mais intensa. Porque o maior desafio do mergulho não foi a pressão. Foi a mente tentando manter racionalidade no vazio absoluto. Quando você está isolado por tempo prolongado em ambiente extremo, o cérebro começa a procurar estímulo. Se não encontra, ele cria pequenas distorções visuais, sons ampliados,
Sensação de presença. Isso não significa alucinação. Significa hiperatividade sensorial. O sistema nervoso tentando compensar a ausência. Ele sabia disso. Foi treinado para isso. Mas treinamento não elimina a sensação. Apenas ensina a reconhecê-la. Então ele fez algo ainda mais radical. Decidiu permanecer mais tempo no fundo, sozinho. Sem conversa constante com a superfície. Apenas registrando dados, filmando. Observando, mas quanto mais tempo você permanece no ponto mais profundo da Terra, mais a noção de retorno começa a pesar. Porque existe uma diferença enorme entre descer por minutos e permanecer. E quando finalmente chegou o momento de subir, ele hesitou por alguns segundos. Não por medo, mas por algo mais complexo. Ele percebeu que aquele silêncio, aquela solidão absoluta, era talvez o ambiente mais puro que já experimentou. Sem distração, sem ruído, sem interferência humana. E isso criou um conflito interno. Porque o mesmo lugar que pode matar você em fração de segundo, também pode ser o lugar de maior clareza mental. Mas a subida é onde a história muda completamente. Ele iniciou a subida. Motores verticais acionados, lentamente. Controlado, sem pressa. Porque subir rápido demais pode gerar outro tipo de estresse estrutural. Mas existe algo que ninguém conta sobre deixar o ponto mais profundo da Terra. Quando você começa a subir, você sente que está abandonando algo. Pode parecer estranho, mas o fundo da fossa não é apenas um lugar extremo. Ele é absoluto, é o ponto final, o limite real. E quando você sai dali, você volta para um mundo com ruído, com distrações, com caos. Mas antes de qualquer reflexão filosófica, a realidade técnica voltou. A subida não é simplesmente inverter a descida. A estrutura ainda está sob pressão absurda. Cada metro percorrido reduz a carga. Mas a redução não é instantânea. Ela é gradual. E durante esse processo, o casco continua trabalhando. Continua ajustando, continua respondendo. E então, outro som, mais leve que o da descida, mais presente. Um ajuste estrutural, normal, esperado, mas amplificado pela solidão. Porque ali dentro, cada ruído vira protagonista. Ele manteve os olhos nos sensores. Tudo dentro do previsto. Pressão interna estável. Temperatura normal. Nenhuma leitura irregular. Mas o cérebro ainda estava hiperativo. Porque quando você passa tempo demais no silêncio absoluto, qualquer estímulo parece exagerado. Então ele percebeu algo interessante. O medo que existia na descida não era o mesmo na subida. Na descida, o medo é do desconhecido. Na subida, o medo é do inesperado. Porque você já experimentou o fundo, já enfrentou o limite, agora só precisa sair. Mas sair exige que tudo funcione perfeitamente até o fim. E é aí que a mente começa a projetar cenários. E se o sistema de flutuabilidade falhar? E se algo travar? E se... Mas diferente de muitas histórias dramáticas, nada falhou. Nenhuma pane, nenhuma implosão, nenhuma emergência. E talvez seja exatamente isso que torna essa história tão poderosa. Porque o maior confronto não foi contra o oceano, foi contra a própria mente. Durante horas sozinho, a 11.000 metros, sem distração, sem apoio físico ao lado, sem alguém para dividir tensão, ele percebeu algo brutal. O limite humano não é apenas físico, é psicológico. E a pressão mental pode ser tão intensa quanto a pressão oceânica. Quando finalmente cruzou os 2.000 metros e uma leve tonalidade azul começou a reaparecer acima, algo mudou. Não era alívio imediato, era contraste. A luz parecia quase artificial depois de tanto tempo no escuro absoluto. E quando a superfície finalmente se aproximou, quando a escotilha foi aberta, o mundo parecia barulhento demais. Vento, vozes, movimento. Mas o que ele disse depois do mergulho foi o que realmente chocou todos. Quando ele saiu da cápsula, todos esperavam uma reação óbvia. Alívio, euforia, orgulho. Mas não foi isso que apareceu primeiro. Foi silêncio. Ele demorou alguns segundos para responder às perguntas da equipe. Como se ainda estivesse lá embaixo. Como se parte dele ainda estivesse no fundo. E quando finalmente falou, disse algo que ninguém esperava. Não foi a pressão que mais me impactou.
Foi o silêncio. Isso muda tudo. Porque durante a descida, o foco é físico, estrutural, técnico. Mas quando você está sozinho no ponto mais profundo da Terra, o confronto é interno. Sem distração, sem ruído, sem validação externa, só você e você mesmo. Ele relatou que em determinado momento percebeu algo desconfortável. O oceano não parecia hostil, parecia indiferente. Indiferença é mais perturbadora do que ameaça. Uma tempestade te enfrenta, um predador te desafia, mas o fundo da fossa, ele simplesmente existe. Não reage à sua presença, não reconhece sua importância, não se impressiona com sua tecnologia. Você está ali e ele não se importa. E isso faz o ser humano perceber algo brutal. Somos visitantes frágeis em um ambiente que funciona perfeitamente sem nós. Durante o mergulho, ele teve uma sensação estranha. Não de medo, mas de pequenez. Uma sensação quase cósmica. Como se estivesse mais distante da humanidade do que um astronauta em órbita. Porque no espaço, você ainda vê a Terra. No fundo da fossa, você não vê nada. E quando não há referência visual, o cérebro perde a noção de escala. Você pode estar a poucos metros do fundo, ou no meio de um vazio infinito. A percepção desaparece. E é aí que a mente começa a questionar. Se algo falhar, acabou. Se o casco ceder, acabou. Se o sistema travar, acabou. Sem drama, sem heroísmo. Só física. Mas mesmo com essa consciência constante, ele permaneceu, observou, filmou, coletou dados e decidiu ficar mais tempo do que o planejado inicialmente. Por quê? Porque algo naquele silêncio absoluto oferecia clareza. Sem notificações, sem ruído social, sem expectativas externas, só presença pura. Mas aqui vem o ponto mais importante do episódio. Descer sozinho não foi sobre provar coragem. Foi sobre testar limite. Não o limite da máquina. Não o limite da engenharia. Mas o limite psicológico humano. E o que ele descobriu foi simples e brutal. O ser humano aguenta mais do que imagina. Mas não porque é invencível. E sim porque consegue se adaptar. Assim como as criaturas do fundo. Assim como os organismos que vivem sob pressão extrema. Talvez o verdadeiro paralelo entre nós e o abismo não seja a resistência, seja a adaptação. E isso nos leva ao próximo episódio. Porque uma coisa é descer sozinho. Outra é escutar algo vindo do fundo. Algo que não deveria estar ali. Um som registrado por sensores. Um sinal inexplicável. E quando você ouvir o que foi captado, vai entender que o fundo da fossa pode ser mais ativo do que imaginamos. EP6, o som que veio do fundo. E depois disso, a série muda completamente de direção. Nos vemos no próximo.